Dia 8 de abril. Capítulos de hoje: 2 Coríntios 1, 2, 3, Josué 23 e 24. 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com Deus, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Eu espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando eu planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é anunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. 2 Coríntios 2. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem eu tenho entristecido? Eu escrevi como escrevi, para que quando eu for,
não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso eu despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos cheiro de morte, mas para os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Josué
tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com os seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo no oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam lá. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, eles serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Em breve eu morrerei, e eu irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Assim como o Senhor, seu Deus, lhes deu as boas coisas que ele prometeu, ele também fará vir calamidades sobre vocês, se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu, se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses. A ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Josué 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, os seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio do seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavalos. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão.
Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, eu fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades que agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou, a nós e aos nossos antepassados da escravidão na terra do Egito, e realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso, não perdoará a sua rebeldia e os seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo, e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram todos depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no território que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado
cidade de Gibeá, que havia sido entregue ao seu filho